Bom dia, eu sou a Laura, uma das facilitadoras da Laborama. A gente está na 14ª edição do nosso Despertar Laborama e o tema de hoje vai ser autogestão. É tendência ou é modismo? Muito tem se falado sobre novo poder, sobre responsabilidade compartilhada, sobre autonomia, colaboração, mas ao mesmo tempo muitos questionamentos também surgem. Será que a autogestão é possível ser feita para todas as empresas e todos os grupos de diferentes tamanhos? Será que gera mesmo resultado? Ou que tipo de passos são necessários dar para conseguir fazer a autogestão de maneira saudável dentro dos espaços das organizações, né? Então, essas e outras questões a gente vai falar com o Rodrigo. O Rodrigo Bergami se tornou um especialista nesse tema. Ele vem de uma história de várias organizações onde foi incentivado muito a trabalhar com responsabilidade, com mais autonomia, onde buscou também espaços assim, né? O Rodrigo gosta de trabalhar com liberdade e foi se especializando nesse sentido. Eu já trabalhei com ele e realmente assim, a gente dá um salto de desenvolvimento, exige da gente mais responsabilidade mesmo, mas mostra quanto a gente tem mais poder, né, no sentido positivo, potência mesmo. E é isso que eu quero trazer aqui nessa live, né, mostrar para todo mundo as experiências que o Rodrigo tem e também falar um pouco sobre as dúvidas que geram, né. Muitos clientes nossos também têm conversado um pouco mais sobre isso, que passos são necessários fazer. Existem níveis de autogestão, nem todo mundo dá conta de todos, de tudo que a autogestão também oferece, né? Enfim, autonomia, tudo isso. Então eu vou chamar o Rodrigo aqui. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Laura, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado Então, pelas palavras, né? Agradeci aí, fiquei feliz também de ouvir da nossa história juntos, o que isso representa um pouco para você. nossa, muito, Rodrigo. Tu sabe o quanto eu aprendi contigo. E ainda aprendo, né? Porque volta e meia te telefono, troco umas ideias. Acho que virou assim, eu já te falei, né? Virou um grande mentor para mim. Nesse sentido, é muito bom poder contar contigo. E obrigada por aceitar o convite aqui. Eu queria também compartilhar com todas as pessoas esse conhecimento que tu tem tão grande, né? Para a gente poder falar mais sobre isso nos espaços onde a gente está. Eu não sei se é grande, eu sei que eu tô me esforçando. Tá mesmo, verdade. Bom, vamos lá então. Quero começar para a gente te escutar. Rodrigo, a gente sempre começa aqui no Despertar Laborama fazendo um pedido e duas perguntas, tá? Primeiro pedido é que tu te apresente, porque ninguém é melhor do que tu para te apresentar. E as duas perguntas são: a primeira é, quem é o Rodrigo no café da manhã? E quais são os ingredientes que não podem faltar numa boa conversa para ti? Legal. Então, eu tenho 45 anos, sou pai, né? O pai de um adolescente, o Arthur, e tenho aí uma jornada também com a Lilian. Então, nós já tivemos outras tentativas de filhos, então eu falo que eu tenho 5 filhos, não um filho. Mas isso é uma história para uma outra live. A gente vai até conversar sobre isso. Boa! Eu trabalho com governança e gestão, com foco em gestão participativa. Faço parte da rede Economia Viva, né, e tenho, ao longo dessa minha jornada, percebido o quanto esse âmbito econômico é um caminho de desenvolvimento também para a gente. Então, já fazem 17 anos também, estou 17 para 18 anos, me aproximei da antroposofia e comecei a estudar muito as minhas relações e as minhas construções profissionais à luz da antroposofia. Então, tendo a antroposofia como uma referência desse processo do que eu venho vivendo e praticando. Faço parte também do Germinar e da Conviver, então, que até foi o que nos aproximou, né?
É um impulso onde, para mim, tem muito significado na minha biografia também, assim, que me ensinou muita coisa. Acho que é um pouco disso. Sobre o café da manhã... Quem é o Rodrigo no café da manhã? Então, o Rodrigo no café da manhã é uma pessoa um pouco mais quieta, porque para mim, logo após o acordar, tem um processo que é compreender tudo que foi vivido na noite, assim. Então, eu acho que o café da manhã é um local que isso se dá também. Então, eu sou uma pessoa assim um pouco mais reservada no café da manhã. E qual ingrediente não pode, ou quais ingredientes não podem faltar numa boa conversa? Para mim é a capacidade de escuta. Melhor do que o que a gente fala é o que a gente consegue ouvir numa boa conversa. Então, acho que isso para mim é um ingrediente que não pode faltar. É verdade. E tu ouve até o que não foi dito, né, Rodrigo? Acho que tu tem um grande talento nesse sentido, assim. Muito bem. Então, vamos começar o nosso tema de autogestão. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar, Rodrigo, é falar um pouco o que significa na prática. Tu tem muita experiência prática, né, de autogestão. E se existem níveis diferentes de autogestão, porque eu já vi gente falando assim, eu acho interessante o que eu já ouvi falar de autogestão, mas assim, tudo eu não dou conta. Será que tem como eu fazer um pouco menos? Mas quais são os níveis que podem existir nesse sentido? Vamos olhar para essa questão dos níveis, né? Primeiro eu vejo assim, a autogestão, ela é uma decisão consciente. Acho que aí tem um ponto bem importante, quando a gente falou sobre o tema, eu preciso decidir implantar algo, e não fazer isso porque é algo que eu estou vendo que está todo mundo fazendo. Por que eu falo isso? Porque tem uma coisa que vou começar por aí. As pessoas, quando a gente vai para a autogestão, a gente não tem menos problema ou menos conflito. A gente amplia os problemas e amplia os conflitos. Então, tem que ter uma decisão interna das pessoas, e aí, fundamentalmente, das pessoas que detêm o poder, viver isso. Porque elas vão ser colocadas em situações que elas normalmente não eram colocadas. Elas vão ser colocadas em situações de vulnerabilidade que muitas vezes elas não eram colocadas, porque um dos princípios da autogestão passa pela vulnerabilidade, passa por eu reconhecer que eu não sei algo e que existe alguém dentro daquela organização que sabe mais do que eu. E eu vou lá e vou trazer essa pessoa para fazer parte de um processo independente do que aquilo significa. Aquilo pode significar algo muito importante para a organização. E aí você começa a quebrar alguns paradigmas, que esse paradigma do poder da questão do cargo, isso começa a ser quebrado. Então, você tem uma questão que é esse âmbito de uma estrutura hierárquica desse nível superior, que precisa ter essa disposição. E depois a gente começa a ter uma outra situação que envolve as pessoas que estão sendo convidadas a se responsabilizarem pela autogestão. Porque isso é um outro grande ponto que não ocorre assim de uma hora para outra. As pessoas, né, a gente vive ainda uma incoerência entre o pensar e o querer. Então as pessoas falam algumas coisas, mas na hora que elas têm a oportunidade de agir naquele sentido, elas ficam com receio porque o sentir delas fala. E aí dá o medo. Sabe que isso me lembrou uma frase que eu adoro falar, acho que tu até já me ouviu falar, que os seus atos falam tão alto que eu não consigo escutar suas palavras.
Eu acho que tem muito a ver com isso que tu está falando, né? Isso, e aí nesse sentido, como que eu me preparo internamente para ajudar essas pessoas? Porque o que a gente está falando aqui é de desenvolvimento humano. E aí tem um ponto que é super relevante, que é qual é o estágio do desenvolvimento humano que a humanidade está passando hoje. E eu estava pensando e refletindo um pouco hoje pela manhã, né? E no século passado, o desenvolvimento humano ele se dava de uma forma muito mais local. Se nós pegarmos o final do século passado, o que a gente tinha de interação com o resto do mundo, o que nós víamos de informações, o que nós tínhamos de acesso, era muito menor do que nós temos hoje. Então, nós vivemos um momento da humanidade que nós temos um convite de olhar as nossas vulnerabilidades globais e locais com muito mais intensidade. Eu vejo que a autogestão ela passa por isso, né? Até uma palestra que a gente faz no Germinar, né, da mega tendência, que ela traz a evolução, né, da humanidade, e a gente vê ali nitidamente que a humanidade sai de uma posição que era super hierárquica, num contexto do Egito Antigo, e vai evoluindo na sua caminhada histórica para chegar num momento hoje onde o ser humano ele precisa viver a sua individualidade. E aí ontem mesmo eu ouvia um professor falando sobre a questão do propósito. Como está em moda o propósito? Está todo mundo em busca de um propósito. E é isso, assim, não é que está em moda, é a pergunta que está dentro de cada um de nós. Para que e por que eu faço o que eu faço? Então, por aí passa um pouco esse tema da autogestão. Então, existe uma inquietação dentro das pessoas. As pessoas estão buscando algumas respostas, as pessoas estão buscando algumas coisas. E aí esse buscar, muitas vezes, ele vai para fora, né? Só que não é lá fora que eu estou buscando, eu estou buscando dentro, eu estou buscando com aquilo que eu faço. E aí, como uma organização consegue coordenar aquilo que ela se propõe a realizar no mundo com os impulsos dos indivíduos? Porque essa coordenação é o grande elemento. Essa é a grande mágica, né? Aí tem um grande desafio. Então, assim, voltando um pouco lá no que você perguntou sobre todas as organizações podem viver a questão da autogestão, eu enxergo que sim, todos podem viver. A diferença está em como eu vou escolher fazer isso. Se nós pegarmos, né, eu conheço algumas pessoas que vivem na Nova Zelândia. E aí a forma com que essas pessoas relatam que as crises são geridas por lá é muito diferente do que a gente ouve aqui. A questão da proximidade, a questão do convite às pessoas a se apropriarem e fazerem aquilo que elas podem fazer por uma causa coletiva. E aí você está praticando autogestão num país. Então, é verdade. Não é a pessoa dizendo assim, façam isso ou deixem de fazer aquilo. É a pessoa convidando a cada um a refletir sobre o que ele quer fazer e qual é o compromisso dele com aquele tema. E aí as pessoas fazem suas escolhas. E as escolhas, quando a gente olha os resultados dessas escolhas, elas são potencialmente muito mais fortes e sustentáveis do que as outras. Então, assim, nós podemos viver isso em organizações menores e maiores. Nós temos hoje organizações com mais de 10 mil pessoas que vivem autogestão. E quando a gente tem olhado... No Brasil, Rodrigo? No Brasil ainda não. Isso fora do Brasil. No Brasil ainda não. Mas o que a gente tem visto muito, assim, hoje,
as organizações elas estão sendo convidadas a olhar para os seus ecossistemas. Uhum. Toda a estratégia organizacional hoje, ela não fala mais só da sua organização. Então, assim, qualquer conselho administrativo, dos mais conservadores que seja, eles estão olhando para o ecossistema. Quando nós falamos de ecossistema, nós estamos falando de todos os stakeholders envolvidos. E aí é muita pretensão, por maior que uma organização seja, ela se colocar num local dela criar soluções para essa cadeia e esse ecossistema como um todo. Então tem uma mudança já que está ocorrendo muito grande na forma de pensar. As pessoas já estão falando nas organizações que elas precisam trabalhar em rede. A internet trouxe isso muito forte para nós, e agora o que a gente está vivendo com o coronavírus é uma antecipação de, aí, acho que é algo em torno de uns 30 anos de avanços sociais que a gente foi lançado, né? Nós somos lançados para essa vivência. Eu mesmo conheci pessoas que elas falavam assim, Rodrigo, eu não tenho mais agora o meu gerente para eu perguntar para ele o que eu devo fazer, porque eu estou em casa tendo o que fazer. Aí as outras pessoas falam assim, nossa, aquelas reuniões que eram aqueles bate-papos de corredor onde eu resolvia várias coisas na minha empresa, acabaram. Porque agora a gente faz a reunião e se não resolver na reunião, então começa a ter outras necessidades de você efetivamente juntar duas coisas que são muito importantes na autogestão, que é a responsabilidade com a autoridade. Ao longo da nossa história, a gente foi separando isso. A autoridade foi ficando para a hierarquia e a responsabilidade para quem executa. E aí tem um ponto que é super importante, como eu aproximo cada vez mais isso. Quem está com a responsabilidade de executar também deve ter a autoridade de decidir. Porque é a pessoa que tem mais competência para isso. É a mesma coisa ali, um enfermeiro que está auxiliando um médico na operação. Ele decide ali. Se ele ficar toda hora perguntando para o médico o que o médico precisa, vai dar errado. Por mais que o nível de formação do enfermeiro seja diferente do médico. Mas o enfermeiro, olhando o que está acontecendo, ele toma decisões. E está claro qual é o papel do enfermeiro e qual é o papel do médico. Isso ele pode decidir. E aí tem uma outra questão nessa pergunta que você me trouxe. Se eu estiver fugindo, porque esse assunto me entusiasma, né? Você me ajuda, tá? Pode deixar, pode deixar. As pessoas, às vezes, elas acreditam ou pensam que esse é um processo de virada de chave. E ele não é um processo, principalmente numa organização mais estruturada, de virada de chave. Existem momentos que você precisa fazer um puxa-tapete. Quem ficou em pé, ficou. Quem caiu, caiu. Podem existir momentos que você precisa fazer isso. Mas é um momento para salvar uma organização. A organização está tão travada... Sim, puxada de tapete não no sentido de fazer sacanagem, assim, né? Não, puxada de tapete no sentido de fazer uma organizada, assim. É no sentido de vamos dar uma acordada no povo. Porque, entendi. Às vezes os processos estão tão engessados e tão travados que a organização não consegue ter vida. Não tem mais fluxo energético, não tem mais energia que passa entre as pessoas. Elas estão... E aí você, às vezes, precisa tirar a estrutura e falar, agora vamos pensar do zero? Como se nós fôssemos uma organização nova, e aí começa um processo. Mas esse não é o caminho que se implanta a autogestão. Até porque a gente não fala normalmente que é implantar. A autogestão é um processo de adesão. Eu vou me tornando aderente à autogestão. Eu vou adotando a autogestão no meu dia a dia.
E aí... Então, isso que eu queria saber, assim, quais são esses níveis, como pode acontecer para ir devagarinho, né? Porque senão pode Então, assustar também, dependendo. como que nós temos feito, né? Primeiro, dentro de uma organização, quem está hoje numa autogestão, numa alta posição, numa autodireção, ela precisa estar profundamente comprometida com isso. Então, essa é a primeira... E não adianta ser, por exemplo, uma diretora de RH. Precisa ser... Se é uma empresa de dono, precisa ser o dono. Se é uma empresa com acionistas, precisa ser o conselho de administração. Não estou falando nem do presidente, porque isso é uma decisão estratégica. Isso influencia totalmente na cultura da organização. Uhum. E aí, depois desse... Então, a primeira coisa é isso. Não adianta eu estar ali conversando com as pessoas que acharam isso bacana e acreditam que isso vai ser legal. A gente precisa conversar com essas pessoas da alta gestão, da organização. As pessoas que olham para a estratégia da organização. Num segundo momento, a gente precisa entender o porquê que essas pessoas querem fazer isso. Porque essas pessoas, inicialmente, vão ser as pessoas mais impactadas, as mais incomodadas. Porque antes essas pessoas eram as pessoas que davam respostas, e agora elas passam a ser pessoas que vão precisar fazer perguntas. Um princípio da autogestão é esse, assim, as decisões devem ser tomadas cada vez mais na ponta e menos no centro. Uhum. E as pessoas têm uma dificuldade de abrir mão disso, porque tem esse poder que está ali, que muitas vezes é um poder informal também. Uhum. Sabe que a Laila trouxe aqui, ó, até uma fala, não sei se tu chegou a ver nos comentários, ela disse assim, acho que a própria palavra autoridade foi distorcida. As pessoas confundem autoridade com autoritarismo. E tem uma grande diferença entre esses dois conceitos. Total. Então, e uma outra palavra que foi distorcida, e é legal que ela trouxe, é hierarquia. Porque quando a gente está falando de um processo de autogestão, a gente não está falando que não tem hierarquia. É verdade, muito bom. Fala mais sobre isso, Rodrigo, porque isso é bem importante. A grande diferença aí tá que a gente está trabalhando com a hierarquia ligada à competência e não a hierarquia pelo poder, pela posição. Quem sou eu para dizer como as pessoas vão limpar um ambiente se eu nunca limpei o ambiente? Então, as pessoas que vão limpar o ambiente precisam definir como vão limpar. Elas têm a responsabilidade e elas vão ter a autoridade. E aí, naquele momento, eu passo no máximo ser a pessoa que faz perguntas sobre como vai ser a limpeza. Uhum. Mas, Rodrigo, tem um ponto aí que eu acho bem interessante, eu já te vi falando sobre isso, que tem, sim, essa mudança de posição, né, em relação a quem está lá em cima, de que vai precisar abrir mão do poder, e não é mais poder sobre, é um poder com, né? Mas eu acho que tem também uma mudança de quem está na ponta. Porque tem também aquela fala, tipo, eu não sou pago para isso, ou, diz o que eu tenho que fazer, porque eu também não quero ter essa responsabilidade, esse peso, né? Então, eu também vejo em alguns grupos as pessoas querendo opinar muito, mas na hora de ter aquela responsabilidade, precisar responder por aquilo, tira o corpo fora um pouco, né? Então, tem essa via de mão dupla. Isso existe bastante, e a gente ainda tem uma outra questão, que é a ascensão econômica e social. Bem importante também. Existem muitas pessoas que elas estão dispostas a se sacrificar para chegar a algumas posições dentro de uma organização. E aí, quando você diz para elas que agora não temos mais essas posições, nós vamos ter, por exemplo, um processo de reconhecimento que vai ser pela qualidade das entregas. E aí você não vai mais ter o seu
reconhecimento ou seu bônus eterno porque você chegou numa posição e se você se mantiver naquela posição, você vai sempre ganhar aquele bônus X. A partir do que você faz de entregas e realizações, você vai ter uma prática, uma metodologia definida pela organização que você vai ser reconhecido. E aí isso muda muito uma dinâmica social. E é interessante isso que você trouxe, porque eu tenho comentado e visto que é uma mudança de cultura. E quando a gente está falando dessa mudança de cultura, nós precisamos olhar dentro das nossas casas, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro dos ambientes que as pessoas convivem, para que nós consigamos gerar essa cultura mais participativa. Os jovens, eles têm esse pulsar. Se nós olharmos para os jovens, eu fui um jovem muito diferente do que meu filho, que tem 16 anos, é hoje. Eu falo, eu fui um jovem que eu vim para o mundo, eu nasci na época da ditadura. Eu vim para o mundo com uma disposição de aprender, de ouvir, de aceitar muito maior do que o meu filho, que veio com uma disposição interna mais de negociar, de colocar o ponto de vista dele, de ser ouvido para decidir como ele vai fazer. Então, existe essa disposição dentro do ser humano já. E aí tem esse trabalho, que é um trabalho de realizar alguns experimentos, Laura. E nesses experimentos, as pessoas irem percebendo que foi melhor do que antes. Foi algo que para ela gerou uma realização. E disso, ela vai se conectando. Só antes de tu continuar, deixa eu só te dizer aqui que o Robson colocou assim: Rodrigo foi um cara diferenciado que passou na minha carreira, fez eu amadurecer muito. Tamo junto, Robson, eu também. Eu trabalhei com o Robson na Renner. Eu comecei a viver muitas coisas do que eu tenho falado lá na Renner, numa época que esse processo de delegação e de promover uma responsabilidade nas pessoas que estavam na ponta era muito forte. Eu aprendi muito nesse contexto. Tu sabe que eu lembro de uma história que tu me contou que eu achei incrível, eu conto para todo mundo, digo a fonte, inclusive, não sei se tu lembra, puder contar aqui um pouquinho da época em que tu conversou com uma pessoa que trabalhava na área de cuecas, eu acho que era, dentro da loja, porque eu acho que as pessoas dentro da loja, elas trabalham por setores, né? E ele essa pessoa vinha muito, não sei, tu lembra da história? Assim, com pouca vontade. Quer contar aqui um pouquinho, porque eu acho que isso fala muito de como a gente começa a incentivar nesses espaços, sem precisar ir logo para o maior da autogestão, né? Mas no pequenininho a gente já consegue trazer uma abertura de consciência do quanto a pessoa dá conta de fazer muito mais com o que ela pensa que dentro de uma grande organização não é nada, né? Rodrigo, só antes de a gente entrar nessa história que tu vai contar, o Gui também fez um pedido aqui, ó. Seria legal o Rodrigo compartilhar um exemplo de uma empresa que adotou o modelo de autogestão. O que muda na prática do dia a dia? Então, a gente pode emendar esses dois pontos aí? Tá, então, acho que esse exemplo traz isso, um pouco do que eu estou falando. E eu acredito que a gestão orçamentária participativa é um grande exercício para uma organização começar a adotar o processo de autogestão. E aí, como que foi feito isso, né, nessa vivência que eu tive na Renner, e era na unidade do Shopping Morumbi, que era uma unidade importante de São Paulo. Eu comecei a perceber, né, e andar na loja, perceber isso, que algumas pessoas estavam um pouco desmotivadas. E aí comecei a conversar com essas pessoas. E aí uma das imagens que as pessoas trouxeram era da falta de produto e da falta de mercadoria. E aí quando eu fui conversar com a área que distribuía produto, eles me mostraram como eles faziam. E eles olhavam sempre o histórico. E contemplavam o potencial de
de venda, eles contemplavam o histórico de vendas. E aí eu comecei, então, a formar um orçamento a partir das pessoas que trabalhavam nas áreas, e essas pessoas, então, olhando qual era o potencial de venda. E ela, por exemplo, esse rapaz que cuidava das cuecas, que você falou, ele sabia a quantidade de dia, ele começou a fazer uma proposta orçamentária, e a gente começou a construir um orçamento, então eu comecei a delegar responsabilidade e autoridade para aquelas pessoas que estavam na ponta. E a partir disso nós construímos o orçamento, fizemos acordos, né, com as áreas de produtos e de distribuição do porquê nós estávamos fazendo aquelas apostas e realizamos aquelas apostas. Então, um resultado que eu tenho, por exemplo, vários setores da loja do Morumbi passaram a ser a primeira loja no estado de São Paulo em vendas, sendo que em quantidade de público, em tamanho de loja, o Morumbi era muito menor do que lojas como um Center Norte ou como um Shopping Tatuapé. Essa, por exemplo, foi uma das práticas, né, na época até que ajudou no meu processo de desenvolvimento, e depois a Renner tem ainda, mas na época também tinha a posição de gerente regional, eu fui para essa posição de gerente regional. Uma das práticas foi essa. Uma outra coisa um outro experimento que eu fazia nas lojas era que não era só o supervisor que era responsável pelo processo seletivo e pela validação das pessoas que ficavam na loja após 3 meses. Tinha um comitê com os colaboradores da loja que faziam isso. Então, era um processo que envolvia mais as pessoas. Até então, o que acontecia? O supervisor selecionava e os colaboradores criticavam. E aí nós montamos como se fosse um núcleo dentro daquela unidade, que aquelas pessoas tinham a responsabilidade, estava claro lá quais eram as responsabilidades daquelas pessoas no processo de seleção e no processo de aculturamento das novas pessoas. E aí vem um ponto que é importante, porque muitas vezes, quando a gente fala de autogestão, as pessoas acham que é abrir mão de tudo. Agora cada um faz do seu jeito. Não, aí nós estamos falando que é um processo de anarquia, de zona, de bagunça, não é autogestão. Aí tem um ponto que é bem importante também. O que é sair do comando-controle e ir para um processo de confiança? Porque a confiança, a gente não está falando aqui de confiança cega e de desconfiança. As pessoas têm um equívoco muito grande quando elas falam, quando a gente fala que é sair do comando e controle e ir para a confiança. Porque as pessoas entendem que confiar é assim, entrega para Deus e vamos ver o que dá. Não, isso é confiança cega. A confiança, ela é o equilíbrio entre confiança cega e a desconfiança. E aí, para você, então, confiar, você precisa ter acordos claros, você precisa combinar as coisas. As pessoas precisam saber do que elas vão dar conta, e eu preciso saber também do que eu estou entregando para as pessoas. E aí você começa, né? Então, por exemplo, em nenhum momento eu falei para as pessoas lá na loja de que o orçamento seria o orçamento que elas estavam fazendo. Nós combinamos que o papel delas era mostrar o potencial de venda. E elas mostraram o potencial de venda. E a partir disso, então, não gerou frustração em quem não teve aquilo atendido, porque ele estava mostrando o potencial. E aí, então, como que a gente deixa os papéis claros e as responsabilidades claras para que as pessoas também não se frustrem? E aí a frustração dos dois lados. E aí acho que alguém perguntou sobre como é esse caminho de uma organização que está implantando essa autogestão, né? Então, um caminho bem interessante para você começar a trazer autogestão é você perceber onde existem tensões dentro da organização que a autogestão possa ajudar.
E aí você começa a fazer alguns experimentos com isso. Um exemplo do que eu acabei de falar. Existia uma tensão nas pessoas da loja por falta de produto. Um outro exemplo que eu também falei, existia uma tensão no processo de contratação das pessoas. Então vamos pegar este problema e vamos trabalhar ele de uma forma autogestionável? E aí a gente começa a fazer alguns experimentos dessa forma. E quando você vai fazendo os experimentos, as pessoas vão percebendo que elas podem ir se apropriando, que isso também traz significado para o trabalho delas, que isso vai gerando também, vai respondendo algumas perguntas que elas têm. Por que eu faço o que eu faço? Qual é o significado disso? Porque faz parte também da organização ajudar as pessoas a encontrar esse significado na tarefa que ela está fazendo. E a gente não encontra significado só em tarefas brilhantes ou diferenciadas, porque isso também é uma ilusão. Uhum. E acho que é legal também, Rodrigo, tu tá trabalhando com uma empresa de limpeza urbana, né? Isso. E tá implementando a autogestão numa empresa de limpeza urbana, assim, que eu achei fantástico. Então também começa a desmistificar essa coisa de que só quem tem mais, níveis mais intelectuais dão conta do que a autogestão pede, né? Então, até se puder trazer um exemplo desse processo, seria bem interessante. Então, tenho trabalhado com a Apple, né, que é uma empresa de limpeza urbana. Eles estão nesse caminho da autogestão. Um processo que começou há 7 anos atrás com o desenvolvimento das lideranças. Então, teve todo um trabalho sendo feito para que as pessoas entendessem qual era o papel social delas dentro da organização. Esse foi o primeiro elemento. Hoje a gente vem trabalhando muito com eles, né, essa questão de como é essa tomada de decisão mais perto da ponta. Então, teve todo um trabalho de entender o que é cargo, o que é papel, quais são as responsabilidades, o que é autoridade. E aí tem uma coisa que é muito importante, Laura, que é assim, qual é o novo papel da liderança? Que muda. Quando a gente pergunta para a liderança o que eles fazem, normalmente a gente vê que a liderança controla quem faz. E muda esse papel, porque a liderança ela começa a efetivamente ter que realizar melhorias de processo e delegar essa responsabilidade. Então, isso a gente tem vivido na Apple. Nós fizemos um trabalho muito grande de formação das pessoas. Então, tem uma etapa muito grande aí que as lideranças estão sendo capacitadas e formadas porque eles são os agentes de mudança. Se as lideranças não entenderem o porquê que aquilo está ocorrendo, o processo não rola. Nós temos lá um grupo que são os sponsors, que são os patrocinadores do projeto, pessoas internas que ajudam a ir fazendo os ajustes no projeto. E aí tem uma grande mudança, acho que o Guilherme pediu, que era uma organização que não tinha diretoria, assim, uma diretoria estabelecida. Né? Tinha um diretor e tinha um gerente sêniors. Então, nós estamos agora estruturando um círculo geral com esses gerentes sêniors. Então, nós estamos iniciando um processo com estes gerentes sêniors para eles entenderem qual é o papel deles como um círculo geral e levando isso para algumas outras áreas da organização. Existem projetos novos que eles estão abrindo, então, novas cidades que eles estão chegando. E nessas novas cidades, eles já têm levado práticas diferentes lá na operação. Tipo? Né?
de deixar que a decisão, que o encaminhamento seja feito mais pelas pessoas que estão lá no operacional. Então, o líder que está chegando lá tem uma liderança chegando lá. Mas essa liderança que está chegando lá, ela não está chegando lá e falando assim, olha, agora nós vamos fazer assim. Não, é envolvendo os coletores, envolvendo as pessoas e trabalhando com essas pessoas assim, qual é a melhor forma de fazer? Até porque tem cidades que as cidades eles não conhecem que eles estão chegando. E aquelas Que legal. pessoas conhecem a cidade. E com base nisso, essas pessoas estão apresentando soluções e propostas para ir construindo essa nova forma de operacionalizar-se, né? A gente percebe também muito que, assim, a administração é onde precisa mudar mais, é lá onde nós mais temos trabalhado. Porque as pessoas do administrativo, elas acabam se tornando um núcleo de poder. Toda a autoridade, muitas vezes, fica ali. E tem um exercício, então, muito grande de como criar novas formas onde essas pessoas que antes elas tomavam as decisões para que os outros fizessem, para que elas preparem as outras pessoas para que elas comecem a decidir. Então, e aí não gera um medo, vou perder o meu emprego, vão fazer... Por isso que o processo de capacitação desses líderes tem sido grande. Nós também temos acompanhado alguns experimentos com eles, então a gente tem vivenciado, porque o que você está trazendo é o que a gente fala na sociocracia, né, da preocupação. Eu tenho uma objeção contra isso, eu tenho uma preocupação. Tá, então o que a gente precisa fazer para lidar com essa sua preocupação? Eu preciso fazer uma vivência, eu preciso fazer um experimento. E aí, conforme as pessoas vão vivendo aquilo, elas vão percebendo que realmente, de fato, aquilo, ela não precisa ter aquele medo, ela contribui para a organização de uma outra forma. Um exemplo, para um motorista de um caminhão mudar a rota, ele mandava um WhatsApp para um supervisor para falar, olha, eu já acabei o meu trecho, eu vou ajudar o outro caminhão que ainda não acabou o trecho dele. Aí o supervisor que estava na central respondia para ele, ok. Qual é a necessidade daquele ok? Aquela pessoa já sabe o que ela precisa fazer. Então, aí é só você olhar, às vezes, para esse fenômeno e fala, olha, gente, ele tem a responsabilidade de dirigir o caminhão, de fazer a coleta. Dá para ele a autoridade e fala para os motoristas da cidade que o propósito deles é concluir até tal hora, né? Assim, eles têm um compromisso com a cidade, não é um compromisso com o supervisor, é com a cidade. E aí, dentro desses acordos, eles podem, se um precisa ir 2 ruas para cá, e aí, digamos que um motorista está sempre mais devagar que os outros. O que vai acontecer? Aí tem um papel do supervisor de fazer as reuniões com esses motoristas e ver se tem alguma tensão, algum problema ocorrendo. E aí surge, olha, eu estou sempre tendo que cobrir o setor do fulano. Então, o que está acontecendo? Está mal dimensionado? E aí eles conseguem... E pode ser que não seja problema da pessoa. O setor de um tem muito mais subida do que o do outro. O caminhão anda mais devagar na subida. O do outro é plano. Né? Então, aquilo que era um problema, então tudo bem, eu vou fazer um setor maior porque o meu setor é mais plano. E aí você começa a ter soluções que antes que geravam conflitos pessoais, né? O cara que é folgado, o cara que não cumpre a parte dele, fica encostado no meu. Não, agora eu consegui entender o que está acontecendo. E aí eu estou falando de algo simples que antes era uma decisão que você tomava pelo WhatsApp. E aí se você passa
a deixar claro quais são as responsabilidades e até onde essas pessoas têm autoridade para decidir, isso facilita a vida deles. E aí eles falam assim, nossa, esse negócio de participar das decisões é bom. E tu sabe que agora me lembrei de uma história que tu contou também na empresa, que parece que eles tinham perdido o contrato com uma das cidades, né? E aí então eles foram compartilhar com as pessoas que trabalhavam naquela cidade, enfim, dentro da empresa. E aqui a pergunta que uma das pessoas fez foi: nossa, mas e agora? Quem vai limpar a cidade? Eu achei tão lindo, né? Ele não foi a primeira coisa que ele perguntou, não foi o meu emprego. Foi assim, e quem vai limpar essa cidade? Gente, ele estava muito ligado ao propósito do trabalho dele, né? Outras coisas que a gente percebe é a relação que o cidadão tem com essa empresa, né? Então, você tem pessoas defendendo a empresa, às vezes em embates com a prefeitura, por exemplo. O cidadão indo para o Facebook falando que aquela empresa é uma empresa que precisa continuar na cidade, que eles não querem que troque a empresa, porque a empresa cumpre o papel dela da melhor forma possível. Então, entra nessa linha do que você está falando, que vai para muito além do que aquelas pessoas estarem só cumprindo uma tarefa. Um dever. Uhum. Elas começam a compreender que elas têm um papel na sociedade. E aí tem um ponto que é assim, a empresa já trabalha isso, né? Uma empresa que oferece teatro para os colaboradores, para todos os níveis. Então, é uma empresa que tem uma forma de tratar as pessoas também com já tinha uma forma de muita proximidade pessoal. Então, já existia uma disposição interna de seguir este caminho. Então, tem uma consciência ali que a empresa é um local onde as pessoas se desenvolvem. E isso é um ponto importante, né? Se a gente for olhar para a nossa história da humanidade, como eu tinha falado antes, nós já tivemos momentos onde o local, o palco de desenvolvimento era a família, o outro palco de desenvolvimento as religiões, as igrejas, num outro momento o Estado, e hoje o grande palco de desenvolvimento são as organizações. É onde a gente se organiza, né, nesses encontros. Né, tem algumas pessoas que falam assim, né, as novas famílias, né, que são as pessoas que eu identifico como os meus irmãos e irmãs, né, que são organizações, é esse tipo de local onde a gente vai construir o nosso desenvolvimento. E as organizações econômicas também têm esse papel de desenvolvimento humano. Uhum. E não dá para abrir mão dele. Então, quando a gente junta isso com as pessoas com uma disposição de participar mais, entender por que eu estou fazendo aquilo, qual é o significado daquilo, você começa a perceber que a autogestão, ela não é um modismo. Ela é um caminho que permite o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento das organizações. Tinha uma pergunta que você me fez antes, que é assim, é para todo mundo? Pode ser para todo mundo, mas é uma decisão que ela precisa ser consciente. Se eu não tenho essa decisão segura dentro de mim, eu aí como empresário, eu como executivo, é melhor eu não entrar nesse lugar. Porque é um local que exige muita... hoje o ser humano ele quer muita coerência das coisas. É verdade, é verdade. Então, se eu estou dizendo algo e fazendo diferente, né, a gente encontra muito, né, nas organizações, a gente tem trabalhado isso inclusive na Apple. Tá, mas espera lá, você está percebendo que você está manipulando a decisão? Essa decisão não é sua, essa decisão é daquela pessoa, e você está indo lá querendo influenciar ela, isso não é bom. E isso para as pessoas às vezes choca, né? Você virar para a pessoa e falar para um líder de uma organização, um gerente sênior, que ele está sendo manipulador, sabe? Sim, requer realmente, como tu falou lá no início, lidar com uma vulnerabilidade, uma humildade que nem toda liderança principal está acostumada, né? Rodrigo, eu vou precisar te cortar aqui um pouquinho, tá incrível tudo que tu tá trazendo,
mas o nosso tempo está acabando, eu não quero cortar, assim, não quero que caia, né, porque o Instagram acaba com a gente. Eu queria te perguntar um pouco mais o que é fácil, o que é difícil, né? Porque tem coisas que se tornam mais fáceis e outras muito difíceis. E a Márcia também tinha feito uma pergunta aqui, né? Rodrigo, como as pessoas da ponta respondem a esta entrega de responsabilidade? Quais tensões surgem neste momento? Eu acho que a gente vai ter só mais uns 3 minutinhos. E então agora eu não sei agora como é que eu estava louca para a gente continuar, talvez a gente tenha que fazer uma nova live para falar sobre isso, mas eu ainda queria agradecer para ti no final, então se quiser falar só um pouquinho mais sobre isso para a gente poder encerrar. Quando você faz experimentos com as pessoas e elas vivenciam, elas respondem muito bem à vivência. Legal, deu um belo resumo. Rodrigo, então, nossa, foi maravilhoso, está dando que faltam 25 segundos, eu quero muito te agradecer, foi muito bom, e queria te perguntar que dica, que livro, o que tu indica, o que tu está lendo, que tu quer dizer para as pessoas aqui, em 15 segundos. Reinventando as organizações, acho que é um bom caminho para quem quer conhecer. E quem está fazendo Muitas Vozes de uma Canção.